Boa noite, meus irmãos. Eu me chamo Paulo Feitosa. Estou começando mais um vídeo semanal. O assunto que eu escolhi para poder fazer a explanação dessa semana foi a gratidão. A gratidão, meus irmãos, eu colhi informações no dicionário e a gratidão significa o seguinte: é o ato de reconhecimento de uma pessoa por alguém que lhe prestou um benefício, um auxílio ou um favor. A gente, meus irmãos, para poder conversar sobre gratidão, é necessário que a gente entenda também as leis de Deus. As leis de Deus que foram simplificadas por Jesus, elas dizem o seguinte: amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como se fosse a si mesmo. Notem que nessas duas premissas colocadas por Jesus, amar a Deus e amar ao próximo, existe um verbo em comum, nessas duas colocações, que é o verbo amar. Porque as leis de Deus são leis de amor fraternal. É bom que se coloque isso, porque o significado da palavra amor ela é bem extenso. Então, o amor fraternal é o amor que rege as leis de Deus, que são leis universais, cósmicas, que regem todo o universo físico e moral, e que se traduz nessas duas máximas: amar a Deus e amar ao próximo. Amar a Deus, meus irmãos, não sabemos quem é Deus e sabemos que Ele está inserido em tudo. Na natureza, em seus fenômenos, em suas leis naturais. Leis naturais, meus irmãos, porque nós espíritas acreditamos. Eu sou espírita, E vou colocar o enfoque desse vídeo baseado no enfoque espírita. E nós espíritas acreditamos que as leis são naturais. Existem muitas religiões que acreditam no sobrenatural. Nós espíritas não acreditamos no sobrenatural. Nós acreditamos que todos os fenômenos têm uma explicação racional. Alguns deles nós conhecemos e catalogamos na ciência e na filosofia, e outros ainda são desconhecidos. E a gente, evidentemente, vai pesquisar e vai passar a conhecer todos os fenômenos naturais. Não acreditamos em sobrenatural, nós espíritas. Pois bem, partindo disso, amar a Deus, Deus está em todas as coisas e nós não conhecemos todas as coisas, então nós precisamos desenvolver a nossa inteligência para buscar Deus. E nós acreditamos também que amar ao próximo significa desenvolver a nossa bondade. E nós só somos felizes quando, simultaneamente, nós conseguimos desenvolver a inteligência e a bondade. Sim, tem que ser simultaneamente, meus irmãos. Porque se nós desenvolvermos somente a inteligência e a bondade não, nós muito facilmente usaremos de nossa inteligência para enganar ao próximo, para poder se valer desse conceito, dessa aptidão de inteligência que nós desenvolvemos, para poder levar vantagem. E o contrário, se nós desenvolvermos somente a bondade, nós podemos sim ser vítimas de uma pessoa que
desenvolveu a inteligência e pode nos enganar, pode nos induzir ao erro. Quantas vezes a gente vê uma pessoa que, em nome de Deus, em nome de Jesus, está matando, está roubando e está saqueando pessoas. Foi pessoa que desenvolveu a bondade e acredita estar fazendo uma bondade. Porque foi enganada por alguém, foi induzida a agir errado. Por isso que é necessário desenvolver a inteligência para poder separar o que é certo do que é errado e desenvolver a bondade, aquela aptidão natural de querer ajudar uma outra pessoa. Só assim, desenvolvendo a bondade e a inteligência, que nós vamos fazer com que essas duas pernas façam o indivíduo andar no sentido de evoluir. Pois bem, e o que tem a ver isso, as leis de Deus, com gratidão, meus irmãos? Tem tudo a ver, meus irmãos. Por quê? A gratidão, ela exige necessariamente que tenham dois polos. De um lado, uma pessoa que vai ajudar alguém. E de outro lado, uma pessoa que vai ser ajudada. E se a gente tomar para enfoque, para analisarmos a pessoa que está ajudando alguém, ela está indo de encontro às leis de Deus que mandam isso. Que temos de ser solidários, fraternos para com as pessoas. Quem está ajudando está sim sendo fraterno e solidário, está agindo de acordo com as leis de Deus. Portanto, do outro lado, nós temos a pessoa ajudada. A pessoa ajudada, ela pode ser uma pessoa que vai reconhecer o seu ato e vai ser, com isso, uma pessoa grata. Ou você pode estar se deparando em ajudar alguém com uma pessoa que não vai reconhecer o seu ato e vai virar as costas, não vai nem agradecer. Uma pessoa ingrata. Agora, a pessoa que está ajudando alguém, meus irmãos, se ela está cumprindo as leis de Deus, independentemente se ela está ajudando uma pessoa grata ou ingrata, ela vai ter um crédito com as leis de Deus. A gente escuta muito falar, né? Ah, fulano está em débito com as leis de Deus. E se está em débito, está devendo, porque fez alguma coisa errada. Agora, quando a pessoa faz alguma coisa certa, que vai de encontro às leis de Deus, estou usando a minha inteligência e a minha bondade para poder ajudar alguém, essa pessoa está em crédito com as leis de Deus. Então, independentemente de você estar ajudando uma pessoa que não vai te agradecer, como você já está fazendo a coisa certa e interiormente você tem paz, interiormente você tem felicidade. E, do outro lado, quando a gente olha uma pessoa que é ajudada e que ela conseguiu desenvolver em si a gratidão, ela vai se sentir assim em dívida com a pessoa ajudada. E, na primeira oportunidade, ela vai ajudar também a pessoa que a ajudou. A gratidão é isso, meus irmãos. A gratidão é aquela pessoa que já conhece as leis de Deus e tenta aplicá-las em sua vida. Quando ela tem isso dentro de si, ela se sente grata por alguém que a ajudou. Ela passa a admirar, passa a querer bem essa pessoa que a ajudou. Enquanto que a pessoa ingrata é aquela pessoa que ainda não conhece as leis de Deus e, consequentemente, vai ser ajudada e vai virar as costas para você, não vai nem pedir um muito obrigado. Mas não se preocupa, a gente precisa agir na vida sempre nesse sentido de construir, de fazer com que a vida da gente seja sempre focada a isso, a colocar as leis de Deus em nossos atos.
Porque agindo assim, meus irmãos, nós vamos estar com a consciência limpa, vamos carregar dentro da nossa bagagem de memória, no nosso consciente e no inconsciente profundo, toda uma lembrança de construção na vida que nós levamos. E isso é muito bom, é muito gratificante. Você, quando sair do corpo físico, isso faz uma diferença enorme na espiritualidade. Você carregar um laço, um rastro de construção e não de destruição. Lembrar de todas as pessoas que você ajudou e não lembrar de pessoas que você destruiu, que você fez mal, que você fez com que essas pessoas chorassem, ficassem tristes. Lembrem-se disso, meus irmãos. Vamos fazer com que a nossa vida seja feita de construir coisas positivas para que as pessoas sejam gratas a gente. E mesmo que não sejam gratas, as leis de Deus vão ser gratas conosco. É isso. O vídeo eu acho que já prestou para colocar mais ou menos o significado do que é gratidão e que está a gratidão, sim, vinculada com as leis de Deus. Foi isso. Eu espero que a minha explicação tenha sido clara e que o vídeo de hoje possa ser útil para você. Tenham uma boa noite, meus queridos, e fiquem com Deus.